E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Nós vamos hoje conversar sobre um dos aspectos, né, desse período que nós chamamos de período moderno e, sobretudo, dessa parte, desse recorte do período moderno, no qual chamamos de absolutismo ou de antigo regime, como os historiadores desejam, colocam, falam sobre esse período caracterizado, entre outras coisas, pelo absolutismo, pelo mercantilismo e pela sociedade estamental. Iremos conversar com vocês hoje, nessa videoaula, sobre os aspectos, ou alguns aspectos dessa sociedade do antigo regime, sobretudo no que tange ao absolutismo. Então, hoje iremos concentrar sobre absolutismo e iremos falar sobre duas teorias absolutistas. Nós temos várias teorias, vários teóricos absolutistas, e nessa aula iremos conversar sobre Jacques Bossuet e sobre o Thomas Hobbes no livro O Leviatã. Nós queremos começar pensando com vocês uma coisa que para nós significa algo bem básico, bem substancial, que seria pensar o absolutismo como um modelo e um modelo político dos estados modernos ou estados nacionais, como queiram falar. Vocês viram em outros momentos a construção dos estados nacionais, a construção do estado moderno, de que ele vai ser feito, ele vai ser composto exatamente por várias alianças de vários grupos sociais, que têm objetivos, interesses que são bem distintos, mas fato é que todos esses interesses eles começam a se organizar em torno dos monarcas, desses monarcas absolutistas, e o absolutismo cai para nós como um modelo, como eu disse agora há pouco. É o modelo de organização política, como o antigo regime se organiza politicamente falando, e dentro desse contexto nós vamos ter alguns pensadores e pensadores muito importantes para a época, que são pensadores que não criticam o absolutismo, até porque não havia a possibilidade de crítica ao absolutismo, não havia a possibilidade de crítica aos reis. O que havia, na verdade, era uma grande quantidade de filósofos, de pensadores, que começavam a dizer, entre outras coisas, que começavam a tentar explicar, entre outras coisas, sobre o Estado, sobre o surgimento do Estado. Algumas pessoas que começavam a colocar sobre o surgimento do poder. Tá? E nessa aula nós iremos conversar um pouco sobre dois desses pensadores, onde o primeiro deles é o bispo Jacques Béni Bossuet, ou simplesmente Jacques Bossuet. E o Jacques Bossuet, como bispo da Igreja Católica, criou uma forma, que era uma forma para a época bastante interessante, entre outras coisas, para explicar, né, o poder dos reis. Aqui eu vou colocar para vocês, citar para vocês a principal obra do Jacques Bossuet, que é essa aqui, ó, A Política segundo a Sagrada Escritura. Nós percebemos nesse título de obra duas coisas importantes, duas coisas bem substanciais. A primeira é essa palavra aqui, ó, política. E a segunda é essa outra palavrinha aqui, gente, ó, sagrada. Então, a ideia de se juntar política e religião. E dá origem necessariamente a essas duas coisas aqui que eu coloco para vocês. Onde a primeira seria entendida como o quê? O Jacques Bossuet, ele tenta fazer e consegue de uma maneira muito substancial dar uma explicação, gente, ó, uma explicação religiosa para o poder dos reis. Interessante pensar que esses teóricos absolutistas, eles passam a ter como principal objetivo o objetivo de justificar o poder desses reis. Tá aqui, ó, justificar. Vamos usar essa palavra, né, como uma palavra-chave.
justificar o poder dos reis. E justificar significava dizer da onde vem esse poder que o rei tem naquele momento e como os súditos, de certo modo, eles podem como eles podem ter uma relação de comportamento com esse mesmo rei. Então, como eu coloquei aqui, é uma explicação religiosa para o poder dos reis. Ele não usa de artifícios e argumentos racionais, como, por exemplo, o Hobbes faz. Aqui é um argumento estritamente religioso, talvez pelo próprio fato do Jacques Bossuet ser bispo e utilizar os aparatos explicativos religiosos mitológicos. E ele vai criar a ideia que a gente chama de teoria do direito divino dos reis. Olha aqui a principal conceitualização. A ideia de direito divino que tem a ver, entre outras coisas, com o quê? Que o poder do rei, entre outras coisas, vamos colocar isso aqui, emana de Deus. Tá? E é lógico que isso tem uma função, isso tem um significado dentro do contexto do absolutismo. A partir do momento que se diz que o poder do rei emana do próprio Deus, isso traz uma carga de poder para o rei que é muito forte. E que isso no imaginário geral diz exatamente o quê? Que cabe aos súditos respeitar o rei como quem respeita o próprio Deus. Os súditos, por exemplo, não podem se revoltar contra o rei, porque se revoltar contra o rei significa se revoltar contra o próprio Deus. E aí nós temos essa ideia de um poder que vem de Deus. Cuidado só para não se confundir. Em nenhum momento Jacques Bossuet vai dizer que o rei é Deus. Ele vai dizer que o seu poder, que a sua força, que a concentração de poderes que ele tem emana exatamente do divino. Então, é a explicação divinal para o poder do rei. Diferente, por exemplo, do Jacques Bossuet, nós temos o Thomas Hobbes. Eu gosto do Hobbes porque ele vai, de certa maneira, explicar de uma outra forma. O Hobbes, ele vai utilizar uma maneira racional de explicação das coisas. Para isso, ele escreve uma grande obra chamada o Leviatã. Leviatã que é, na verdade, o quê? É um artifício que ele utiliza, um artifício simbólico. O Leviatã é um monstro bíblico, citado no livro de Jó, lá na Bíblia. E o Leviatã seria um monstro, e a ideia do Hobbes é fazer uma semelhança do Estado com um monstro, dando origem à ideia da teoria do Estado monstro, do Estado monstruoso, do Estado forte. Lembrem-se sempre disso. E aí, como eu disse, a explicação do Hobbes é racional e é uma explicação para o Estado, é uma explicação para o poder. Só que, por exemplo, para que a gente consiga entender o pensamento de Thomas Hobbes, nós precisamos necessariamente pensar em alguns conceitos fundantes na sua obra. Alguns conceitos que Hobbes, de certo modo, vai utilizar, vai manipular para que ele consiga fazer essa explicação geral sobre o poder e sobre o Estado. E o primeiro desses conceitos é o conceito de estado natural da humanidade. Eu também costumo colocar como estágio natural da humanidade. Ele vai dizer que em tempos outros, em tempos passados, o ser humano vivia num estado de natureza, numa razão de existir, numa forma de existir, chamado de estado de natureza ou estado natural. E uma das características principais desse estado natural é que os homens viviam em constante processo de conflito. O estado natural seria exatamente aquele momento onde os homens não tinham Estado, instituição-Estado, eles não tinham leis escritas, eles não tinham instituições, eles viviam de uma maneira
natural, como o próprio conceito está dizendo, estado ou estágio de natureza. E o estágio de natureza, ou estado, como eu coloquei aqui para vocês, é um estado de muita violência, porque Hobbes, inclusive, vai dizer que uma das características principais do ser humano é a sua maldade. O homem seria naturalmente mau, o homem seria naturalmente perverso. É diferente de um outro pensador, que lá na frente nós vamos estudar, lá no Iluminismo, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que vai dizer que o homem nasce bom e que a sociedade o corrompe. Hobbes não. Hobbes diz que o homem é mau por natureza. Ele é levado por paixões, né? Por desrazões. E nesse sentido, o estado de natureza, ou estágio de natureza, como queiram, é um estágio de conflito constante. O Enem já trouxe várias questões sobre isso. Sobre essa associação que você tem que fazer, estado de natureza como um estado de conflito, porque não temos leis, nós não temos instituições que possam conter essa maldade do ser humano. Muito pelo contrário, nós temos um estado de conflito. E é um estado de conflito porque, primeiro, os homens são perversos, segundo, vence o mais forte. Por isso que é atribuído a Hobbes aquela frase muito famosa: o homem é lobo do próprio homem. E essa frase é atribuída para explicar necessariamente que o homem é lobo do homem quando ele está em estágio de natureza, em estado natural. Porque não existe nenhuma instituição que consiga conter as suas paixões, a sua desrazão. Nesse sentido, o homem, a partir de um determinado momento, olha isso aqui, ó, ele passa a ter medo dessa quantidade de violência, dessa quantidade de conflitos. E talvez outro conceito legal para a gente seja esse aqui, ó. Com medo da morte violenta, com medo desse estado de conflito, essa ideia de uma guerra constante, os homens começaram a se organizar e formaram aquilo que Hobbes vai chamar de sociedade civil. Eles se organizaram em sociedade. E sabe o que eles fizeram depois que se organizaram em sociedade? Eles fizeram isso aqui, ó. Eles começaram a ceder o poder a um soberano para protegê-los contra a violência. Então comece a perceber aquilo que a gente pode chamar de um certo passo a passo na construção do Estado. Os homens viviam num estado de conflito, perceberam esse estado de conflito, se organizaram em sociedade que a gente chama, o Hobbes chamava assim, de sociedade civil, elegeram um soberano e transferiram poder para esse soberano. É nesse momento, gente, que inclusive nasce a própria noção de Estado. E eu queria colocar para vocês, nesse outro lado aqui do meu quadro, uma outra reflexão que diz respeito a isso aqui, ó, que quando esses homens se organizam em torno de um rei, de um soberano, e que, de certa forma, esses mesmos homens transferem esse poder para esse mesmo soberano, segundo Hobbes, inicia aí aquilo que ele vai chamar de contrato social. Que aqui eu poderia desenhar para vocês a teoria do contrato social para que a gente entendesse melhor. De um lado estaria a sociedade civil, como Hobbes, disse para nós. Essa sociedade civil, lembrem-se, são os homens com medo da morte violenta, passam a se organizar e passam a se organizar em torno de um soberano que vai comandar essa nova instituição que nós vamos chamar simplesmente de Estado. Nesse sentido, a sociedade civil e o Estado, eles fazem um contrato. A sociedade civil e o Estado fazem um acordo, que não é um acordo escrito, é um contrato social. Como eu coloquei aqui, sociedade e Estado. Mas aqui eu desenho para vocês para ficar mais fácil. Sociedade e Estado está aqui, ó.
E cada um, lógico, teria que fazer alguma coisa nesse contrato. É um contrato, lembrem-se. A sociedade civil, necessariamente, iria fazer o que nesse contexto? Iria fazer isso aqui, ó, abdicar daquilo que é mais importante para o ser humano, que é abdicar da sua própria liberdade. Por isso a ideia de uma teoria de Estado monstro, que é exatamente esse Estado que retira do homem a sua liberdade. Tá? Então a sociedade civil abdicava, né, da sua liberdade em nome do Estado, ou seja, é isso, ó, é ceder todo o poder para o rei, e em troca disso, o Estado ele também teria uma função. E Alisson, qual seria a função do Estado? Manter necessariamente a ordem, ou seja, conter as paixões humanas. Fazer com que os homens não se autodestruam, essa seria a função do Estado. Só que lembrem-se, colegas, esse Estado que a gente está falando aqui, ó, esse Estado que o Hobbes falou para nós, ele seria um Estado monstruoso. Monstruoso em que sentido, professor? No sentido de que ele teria, sim, vários tentáculos. Né? E quais seriam, professor, esses tentáculos? Seria o exército, né? Seria a justiça, seriam as leis, seria a polícia. Essas várias mãos do Estado que passam a ter como principal função a manutenção da ordem, tirar do homem essa característica de maldade, que seria uma característica inata ao próprio ser humano. E o Hobbes, ele fala lá no livro de uma frase que eu acho importante, e é bom que a gente coloque aqui para vocês, quando ele vai dizer assim, ó, o Estado é um mal necessário. Né? E vale lembrar essa ideia, né? Alisson, e por que seria o Estado, nesse contexto, um mal necessário? Primeiro, a gente poderia refletir da seguinte maneira. Ele é mal porque ele vai retirar aquilo que é importante para nós enquanto seres humanos, ele retira a nossa liberdade. Mas, de outro lado, ele é necessário, e é necessário porque ele seria a única instituição que poderia manter, trabalhar com a ordem dentro dessa mesma sociedade. Então, para evitar o caos, os homens se organizam em sociedade, criam um Estado. Nesse Estado existe um soberano que passa a ter poderes totais. É assim que Thomas Hobbes vai conseguir justificar o absolutismo, a concentração de poderes nas mãos dos reis. Em outros momentos, nós vamos gravar outras aulas, sobretudo com o pensamento de Nicolau Maquiavel, que seria o nosso terceiro pensador importante nesse sentido, tá bom? Então, ficamos hoje com esses pensadores e essas características, e em outro momento a gente continua. Um grande abraço para todos vocês. Até mais!